Impulsividade, negatividade é doutrina ou será que é gênio? O gênio de uma pessoa pode explicar muitas vezes as atitudes agressivas ou impulsivas e o que se perde com a impulsividade quando ela não tem um controle sobre si e sobre o outro. É o nosso tema de hoje. Hoje nós estamos aí pelo YouTube e também aí ao vivo pelo Facebook. E o pessoal que quiser participar do programa tem que entrar aí nas vias das redes sociais e enviar a sua mensagem, a sua pergunta. Quanto você acha que a impulsividade pode atrapalhar a sua vida? Você já tomou alguma atitude impulsiva e isso atrapalhou no seu crescimento pessoal? Qual a diferença da impulsividade para a falta de educação? E também, qual a diferença da impulsividade para a influência espiritual? A gente quer saber. Então aí pelo Face, coloca para mim, o que é impulsividade na sua visão? O pessoal do YouTube participa também. O que é impulsividade para você? E como vocês acham que tem que ser tratada a impulsividade em relação ao outro? Muitas vezes as palavras ferem muito mais do que uma agressão física. E até que ponto essa agressão tem que ser aceita? Porque a pessoa impulsiva pode tudo? Porque a criança impulsiva pode tudo? Hoje, andando pelo centro da cidade, atravessando a cidade para as minhas atividades pela manhã, eu vi muita briga de trânsito. Muita gente é impulsiva, cortando a frente, acelerando, achando que vai dar tempo de ultrapassar carro e daqui a pouco começa aquela gritaria, aquela confusão totalmente desnecessária. E onde os ânimos estão alterados, acaba dando até desgraça. Por exemplo, vocês viram que um dos atletas das Olimpíadas, treinando, um ciclista, foi atropelado? Se tem a área de ciclismo, né? Não estou dizendo que ele é mais correto ou menos correto que os brasileiros estão treinando, mas se tem a área para ciclista, por que o carro tem que ultrapassar? Aqui na Zona Sul nós temos uma faixa azul, né? Que tem horários que só circulam ônibus e lotações. Por que tu vai ser diferente e tem que entrar pela faixa? Tu tá atrasado? Sai mais cedo, né? Sai mais cedo, para pegar trânsito, sai mais cedo. Não fica lá cortando a frente, atrapalhando. E quantos acidentes que acontecem com os pedestres nas calçadas? Por quê? Porque muitas vezes, falando nesse tema de trânsito, a atitude é impensada. Será que impulsividade é falta de pensamento? Pois é. Um dos temas que a gente tem hoje, eu vou atravessar aqui, guris, vou lá pro Búzio, tá? Um dos temas que a gente tem falando hoje é se a impulsividade pode ter, sim, uma influência espiritual. Será que as pessoas impulsivas podem estar sendo vítimas de uma negatividade de alguém que quer que você tome uma atitude negativa em relação ao outro? Pode ser, mas também pode ser falta de educação, falta de doutrina, falta de interesse em uma atividade. Por isso nós vamos conversar sobre isso hoje. Pode botar aqui no Búzio que eu puxo o Búzio para a altura aqui, eu controlo aqui para o pessoal poder entender. Pode colocar na 4? Pode colocar na 4 para mim, tá bom aqui, né? E aí eu consigo me organizar aqui. Quando nós jogamos o Búzio, nós temos aqui os orixás que a gente chama de frente, né? Os orixás que representam a força da impulsividade e a força da motivação, tá? Até se der para o Jonathan me alcançar o outro Búzio, só me estica ali, que aqui a gente faz o programa valendo, né, gente? Então a gente tem essa informação. O Búzio, gente, diferente da carta, é óbvio que carta é carta, depois eu vou lá para a carta, ela tem a ligação com os orixás. E o jogo de Búzio, dependendo da sua nação ou da sua orientação, ele tem uma ordem de sequência, não só na montagem, tanto que aqui tem um Búzio, tá? Que fala dos orixás de frente. Aqui nós temos Bará, Ogum, mostra de cima aqui para mostrar o primeiro Búzio. Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Odé, Obá, Ossanha, Xapanã, tá? Nesse outro aqui, que é uma nação, tá? Uma feitura. Eu tenho outro Búzio aqui que é de outra nação, que é a nação na qual eu sigo, que é Ijexá com Jeje. E nesse axé nós já temos diferente. Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Odé, Ossanha, Xapanã e Obá. Tem diferença na formação. E essa formação da guia representa, muitas vezes, a energia que é trabalhada naquela casa e na energia da passagem das pessoas. Por exemplo,
Uma pessoa nos ligou hoje dizendo que é muito nossa fã, que é muito nossa amiga, né, que gostaria de estar com a gente. Quer estar com a gente? Tá aí o telefone 3084-3434. Por quê? Porque o caso dela é com um familiar. E ela diz que esse familiar é extremamente impulsivo, que toma atitudes sem pensar e depois se arrepende. Então, eu entro e saio de dentro de casa, vou me embora, não vou me embora, fico, brigo, volto, e ela não sabe o que fazer exatamente nesse sentido. Então, ela pergunta, Vi, será que é espiritual? Porque o pai, é filho dela, tá, gente? O pai dele é falecido e morreu num acidente, que, infelizmente, foi o próprio pai, o que faleceu, que provocou. Por quê? Imprudência, né? E não foi nem imperícia, foi imprudência. O pai dele, há 10 anos atrás, lá na estrada, que você sabe que a 101 há 10 anos atrás era pior do que está hoje, né? Achou que ia conseguir ultrapassar um caminhão. Ali quem vai para Santa Catarina, né? Tá esquentando, tá calor, o pessoal vai viajar. Cuide, hein, gente? Cuide. Então, o que ele fez? Foi ultrapassar o caminhão, não deu conta, faleceu ele no acidente e uma outra pessoa que estava na sua mão corretamente, né, vindo, não conseguiu desviar, acidente frontal, os dois passageiros do outro carro entraram em óbito e o pai desse menino. Bom, esse menino agora representa uma atitude muito impulsiva e ela pergunta para mim, será que é uma influência da revolta, que o pai dele era meio revoltadinho, né, tacadinho, a gente chama de atacadinho, do pai? Eu quis trazer esse assunto, por quê? Porque a gente sabe que tem os finais de semana, está previsto em Porto Alegre na quinta-feira, dia 4, uma paralisação